Já alguma vez deu por si a meio de um passeio, que deveria ser relaxante, e de repente sentiu aquela pontada familiar no joelho? Aquela dor que o faz parar, hesitar e pensar se vale a pena continuar? Dizem-nos que caminhar é o melhor remédio, especialmente depois dos 60 anos. É a chave para um coração saudável, uma mente sã e para manter a independência. Mas e se eu lhe dissesse que a forma como a maioria de nós caminha está, na verdade, a destruir silenciosamente as articulações que estamos a tentar proteger? É uma verdade dolorosa. Queremos manter-nos ativos, desfrutar de um passeio pelo parque, acompanhar os netos, mas os nossos joelhos parecem trair-nos. A frustração é imensa. Parece que, por mais que tentemos fazer a coisa certa, a dor acaba sempre por aparecer. O segredo não está em parar de caminhar, mas em perceber que, sem querer, podemos estar a cometer erros fundamentais que transformam este exercício saudável num inimigo para os nossos joelhos. Neste vídeo, vamos desvendar os erros de caminhada mais comuns e destrutivos que muitos de nós cometemos sem nos apercebermos. E fique até ao fim, porque o último ponto que vou partilhar é o mais surpreendente e, possivelmente, a peça que falta no quebra-cabeças para uma caminhada sem dor. Vamos começar pelo erro mais básico, aquele que começa antes mesmo de darmos o primeiro passo: o calçado que escolhemos. Pode parecer óbvio, mas a profundidade deste problema é muitas vezes subestimada. Pense nos seus sapatos como a fundação de uma casa. Se a fundação for fraca ou inadequada, toda a estrutura acima sofrerá as consequências. Com o nosso corpo, é exatamente a mesma coisa. Os pés são a nossa fundação. E os sapatos errados criam um desequilíbrio que sobe pelas pernas até aos joelhos, ancas e até a coluna. Depois dos 60, os nossos pés mudam. O arco pode achatar. A camada de gordura natural que amortece a planta do pé diminui. E podemos desenvolver problemas como joanetes ou dedos em martelo. Usar aqueles sapatos velhos e gastos que temos há anos, ou pior, sapatos que não foram feitos para caminhar, como sandálias abertas ou sapatos de sola fina e dura, é uma receita para o desastre. Cada passo que damos em superfícies duras, como o alcatrão ou a calçada portuguesa, gera uma força de impacto que pode ser 2 a 3 vezes o nosso peso corporal. Sem o amortecimento e o suporte adequados, essa onda de choque viaja diretamente para as articulações dos joelhos, desgastando a cartilagem preciosa que os protege. Imagine martelar suavemente o seu joelho a cada passo, milhares de vezes. É essencialmente isso que acontece. Então, o que devemos procurar? Procure sapatos que ofereçam um bom suporte do arco, que ajudem a distribuir o peso de forma uniforme. O amortecimento é crucial, especialmente na zona do calcanhar. Pressione a sola com o polegar. Deve sentir alguma cedência, mas também firmeza. A parte da frente do sapato, a biqueira, deve ser larga o suficiente para que os seus dedos se possam mover livremente. Não compre sapatos apertados a pensar que vão alargar. E muito importante, os sapatos devem dobrar-se onde o seu pé se dobra, na zona dos metatarsos, não a meio do arco. Ir a uma loja especializada onde possam analisar a sua passada e recomendar o sapato certo pode ser um dos melhores investimentos que faz pela sua saúde. Agora, com a fundação correta, passemos ao segundo erro, que tem a ver com a forma como nos movemos. Dar passos demasiado largos. Isto é algo que muitas pessoas fazem, especialmente quando tentam andar mais depressa, pensando que estão a ser mais eficientes. No entanto, este hábito, conhecido como overstriding, é um dos maiores vilões para a saúde dos joelhos. Quando damos um passo demasiado longo, o nosso pé aterra muito à frente do nosso centro de gravidade, geralmente com o calcanhar
e com o joelho quase completamente esticado. Esta ação cria uma força de travagem a cada passo. Em vez de rolar suavemente para o passo seguinte, estamos essencialmente a travar o nosso próprio movimento, e o impacto dessa travagem é absorvido diretamente pela articulação do joelho. Esta força de travagem coloca uma tensão enorme no tendão patelar e na cartilagem por baixo da rótula, levando à inflamação e dor. É como conduzir um carro com o pé sempre a tocar no travão. Não só é ineficiente, como também causa um desgaste tremendo. A solução é focar-se em dar passos mais curtos e um pouco mais rápidos. O objetivo é que o seu pé aterre mais por baixo do seu corpo, por baixo das suas ancas, e não tão à frente. Uma boa dica mental é tentar fazer menos barulho ao caminhar. Quando os seus passos são mais leves e silenciosos, é um sinal de que está a absorver o impacto de forma mais eficaz através dos músculos, em vez de o enviar para as articulações. Outra forma de pensar nisto é imaginar que está a caminhar sobre brasas. Naturalmente, daria passos mais curtos e rápidos para passar por elas. Pode parecer estranho no início, e pode sentir que a sua velocidade diminui. Mas, com o tempo, o seu corpo adaptar-se-á, e os seus joelhos agradecer-lhe-ão imensamente. Esta pequena mudança na sua mecânica de caminhada pode fazer uma diferença gigante na quantidade de estresse que coloca nos seus joelhos todos os dias. E isto leva-nos diretamente ao terceiro erro, que está intimamente ligado aos dois primeiros: a má postura. Pense na sua coluna como o mastro de um navio. Se o mastro estiver inclinado, todas as cordas e velas funcionarão de forma incorreta e sob tensão. O mesmo acontece com o nosso corpo. Caminhar com os ombros curvados para a frente, a cabeça baixa a olhar para os pés e as costas arqueadas, desalinha todo o seu corpo. Esta postura projeta o seu centro de gravidade para a frente, forçando os músculos da parte da frente das coxas, os quadríceps, a trabalharem horas extraordinárias apenas para o manterem em pé e a mover-se. Esta tensão constante nos quadríceps puxa a rótula contra a articulação do joelho, causando irritação e dor. Além disso, uma má postura impede que os músculos mais importantes para a estabilidade, como os glúteos e os músculos do core abdominal, sejam ativados corretamente. Quando estes músculos estão adormecidos, o joelho fica desprotegido e instável, tendo de absorver forças para as quais não foi desenhado. Corrigir a postura é um processo ativo. Antes de começar a caminhar, pare um momento. Imagine um fio a puxá-lo para cima a partir do topo da sua cabeça. Sinta a sua coluna a alongar. Puxe os ombros para trás e para baixo, longe das orelhas. Contraia ligeiramente os músculos abdominais, como se estivesse a puxar o umbigo em direção à coluna. Enquanto caminha, mantenha o olhar em frente, no horizonte, e não nos seus pés. Isto não só ajuda a alinhar a sua cabeça e pescoço, mas também o torna mais consciente do que o rodeia. Manter esta postura pode exigir esforço no início, porque o seu corpo está habituado a outros padrões, mas com a prática, tornar-se-á natural. Depois de ajustarmos o nosso calçado, o comprimento da nossa passada e a nossa postura, chegamos a um hábito que muitas vezes é visto como um extra opcional, mas que é absolutamente vital, especialmente à medida que envelhecemos: ignorar o aquecimento e o arrefecimento. Muitas pessoas simplesmente saem de casa, começam a andar ao seu ritmo normal e, quando terminam, entram em casa e sentam-se. Isto é um choque para o corpo. Pense nos seus músculos, tendões e ligamentos como um elástico. Se pegar num elástico que esteve ao frio e o esticar subitamente, há uma grande probabilidade de ele partir.
Mas se o aquecer primeiro nas mãos, ele torna-se muito mais flexível e resistente. Os nossos tecidos funcionam da mesma maneira. Começar uma caminhada com os músculos frios significa que eles estão menos elásticos e menos capazes de absorver o impacto. Como resultado, mais estresse é transferido diretamente para as articulações, incluindo os joelhos. Um aquecimento não precisa de ser complicado. 5 minutos é tudo o que precisa. Comece por caminhar muito lentamente durante 2 ou 3 minutos, permitindo que o fluxo sanguíneo aumente nos seus músculos. Depois, faça alguns movimentos dinâmicos suaves. Por exemplo, parado, balance uma perna para a frente e para trás 10 vezes e depois a outra. Faça alguns círculos com os tornozelos em ambas as direções. Levante os joelhos em direção ao peito alternadamente. Estes movimentos preparam as articulações e ativam os músculos que vai usar. O arrefecimento é igualmente importante. Parar abruptamente faz com que os músculos que estiveram a trabalhar arduamente se contraiam e encurtem, o que pode levar a rigidez e dor mais tarde. Ao puxarem os ossos aos quais estão ligados, estes músculos tensos podem desalinhar a articulação do joelho. Dedicar 5 minutos no final da sua caminhada para alongar suavemente os principais grupos musculares pode fazer maravilhas. Alongue os músculos da parte da frente da coxa, os quadríceps, segurando no tornozelo e puxando o calcanhar em direção às nádegas. Alongue os músculos da parte de trás da coxa, os isquiotibiais, colocando o calcanhar num degrau baixo e inclinando-se para a frente com as costas direitas. Alongue os gêmeos contra uma parede. Mantenha cada alongamento durante 20 a 30 segundos, sem saltar, respirando profundamente. Este ritual de aquecimento e arrefecimento não é tempo perdido. É um investimento na longevidade e no conforto dos seus joelhos. E por falar em conforto, o quinto erro tem a ver com o terreno que escolhemos para as nossas caminhadas. Andar com demasiada frequência em superfícies duras e irregulares. A superfície onde caminhamos tem um impacto direto e significativo na quantidade de força que os nossos joelhos têm de suportar. O betão e o asfalto são implacáveis. Não têm praticamente nenhuma capacidade de absorção de choque. Cada passo que dá, numa calçada de betão, envia uma vibração de impacto através de todo o seu esqueleto. Mesmo com os melhores sapatos, parte dessa força chega aos seus joelhos. Fazer isto dia após dia, ano após ano, contribui para o desgaste progressivo da cartilagem. Superfícies irregulares como caminhos de terra esburacados ou a nossa tão tradicional calçada portuguesa apresentam um desafio diferente. Exigem que os pequenos músculos estabilizadores à volta do joelho e do tornozelo trabalhem constantemente para o manter equilibrado. Embora um pouco disto possa ser bom para fortalecer esses músculos, a exposição constante pode levar à fadiga muscular e à inflamação das articulações, pois estas são forçadas a torcer e a ajustar-se a cada passo instável. A solução ideal é procurar variedade e superfícies mais macias sempre que possível. Um caminho de terra batida num parque, uma pista de atletismo de tartan ou mesmo a relva são opções muito mais amigas das suas articulações. Se tiver acesso a um ginásio, uma passadeira rolante de boa qualidade também oferece um excelente amortecimento. Claro que nem sempre é possível evitar as superfícies duras. Nesses casos, a importância de ter um calçado excepcional, como falamos no início, é ainda maior. E quando andar em terrenos irregulares, abrande o ritmo. Dê passos mais curtos e deliberados, prestando mais atenção onde coloca os pés. Ser consciente do terreno sob os seus pés é uma forma de cuidado ativo para os seus joelhos. Finalmente, o sexto erro é um dos mais comuns e traiçoeiros.
Porque muitas vezes vem de um lugar de grande motivação. A mentalidade do demasiado cedo demais. Isto acontece frequentemente quando decidimos começar um novo programa de fitness ou quando voltamos à atividade após um período de paragem. Sentimos-nos inspirados e pensamos: vou caminhar 1 hora todos os dias. Embora a intenção seja boa, esta abordagem pode ser desastrosa para os joelhos. As nossas articulações, músculos e tecidos conjuntivos precisam de tempo para se adaptar ao aumento da carga. Se passar de uma vida relativamente sedentária para caminhadas longas e diárias, está a sobrecarregar o sistema. Os músculos que suportam o joelho ainda não estão fortes o suficiente para lidar com essa nova exigência. Como resultado, a articulação do joelho acaba por absorver a maior parte do estresse, o que leva à inflamação, dor e, por vezes, lesões que o podem afastar da atividade por completo. É um ciclo vicioso. A dor leva à inatividade. A inatividade leva a mais fraqueza e rigidez, o que torna ainda mais difícil recomeçar. A chave é a progressão gradual. Se está a começar, comece com caminhadas de 15 a 20 minutos, em dias alternados. Isto dá ao seu corpo um dia de descanso para recuperar e adaptar-se. Preste muita atenção a como se sente. Um pouco de dor muscular é normal, mas dor na articulação não é. Se sentir dor no joelho, dê um passo atrás. Descanse 1 ou 2 dias. Quando regressar, faça uma caminhada mais curta. A cada semana, se sentir bem, pode aumentar a duração da sua caminhada em cerca de 10%, ou adicionar um dia extra. Ouvir o seu corpo é a habilidade mais importante a desenvolver. Ele envia-nos sinais. A dor é um sinal para parar e reavaliar, não para aguentar e continuar. A paciência é a sua maior aliada. Construir uma base sólida de fitness leva tempo, mas é a única forma de garantir que pode continuar a caminhar de forma feliz e sem dor durante muitos anos. Então, ao olharmos para trás, percebemos que proteger os nossos joelhos não é uma questão de fazer uma única coisa certa, mas sim de criar uma harmonia entre vários elementos. Começa com a base, com os sapatos certos que amortecem e apoiam cada passo. Continua com a nossa forma de nos movermos, encurtando a passada para evitar travar a cada passo e mantendo uma postura ereta e orgulhosa que alinha todo o corpo. Envolve preparar o nosso corpo para o movimento com um aquecimento suave e ajudá-lo a recuperar com um arrefecimento cuidadoso. E implica sermos inteligentes sobre onde e como caminhamos, escolhendo caminhos mais suaves sempre que possível e, acima de tudo, sendo pacientes conosco próprios, aumentando a nossa atividade de forma gradual e sustentável. Cada um destes pontos é uma peça importante do quebra-cabeças. Mas, como prometi no início, há uma peça final, uma que muitas vezes é completamente ignorada, e que pode ser a verdadeira razão pela qual os seus joelhos continuam a doer, mesmo que já esteja a fazer muitas coisas certas. O maior erro, o mais surpreendente, é ignorar a fraqueza muscular à volta do joelho. Os músculos são o sistema de suporte ativo das nossas articulações. Especificamente os músculos das coxas, os quadríceps na parte da frente e os isquiotibiais na parte de trás, juntamente com os músculos das nádegas, os glúteos, funcionam como os amortecedores e estabilizadores do nosso joelho. Quando estes músculos são fortes, eles absorvem a maior parte do impacto da caminhada, aliviando a pressão sobre a cartilagem e os ligamentos. Eles mantêm a rótula no seu lugar e garantem que a articulação do joelho se move de forma suave e controlada. No entanto, se estes músculos estiverem fracos, o que é muito comum à medida que envelhecemos e nos tornamos menos ativos, a articulação do joelho fica vulnerável.
Sem o seu sistema de suporte muscular, o joelho torna-se instável. Todo o impacto de cada passo é transferido diretamente para o osso e a cartilagem, acelerando o seu desgaste. É aqui que reside o grande paradoxo. Pensamos que caminhar vai fortalecer as nossas pernas, e até certo ponto é verdade. Mas se os músculos já estiverem significativamente enfraquecidos, a caminhada por si só pode não ser suficiente para os fortalecer e pode, na verdade, irritar a articulação desprotegida. É um ciclo vicioso. Os joelhos doem porque os músculos são fracos, e porque os joelhos doem, evitamos as atividades que poderiam fortalecer os músculos. A solução é quebrar este ciclo adicionando exercícios de fortalecimento simples e de baixo impacto à sua rotina, independentemente da caminhada. Não precisa de ir a um ginásio ou levantar pesos pesados. Pode fazer exercícios eficazes no conforto da sua casa, usando apenas o seu peso corporal ou uma cadeira. Por exemplo, os agachamentos na cadeira. Sente-se na borda de uma cadeira firme, com os pés à largura dos ombros. Cruze os braços sobre o peito e, usando apenas a força das suas pernas, levante-se até ficar de pé. Depois, controle lentamente o movimento de volta à posição sentada. Comece com 5 ou 6 repetições e aumente gradualmente. Outro exercício fantástico é a ponte de glúteos. Deite-se de costas com os joelhos dobrados e os pés apoiados no chão. Levante as ancas do chão até que o seu corpo forme uma linha reta dos ombros aos joelhos, contraindo os glúteos. Mantenha por um segundo e baixe lentamente. E para os quadríceps, as elevações de perna sentado. Sente-se numa cadeira com as costas direitas. Estique lentamente uma perna à sua frente até ficar reta. Contraia o músculo da coxa e mantenha por alguns segundos antes de baixar lentamente. Dedicar apenas 10 a 15 minutos, 3 vezes por semana, a estes exercícios pode fazer uma diferença monumental. É como construir um andaime de suporte à volta dos seus joelhos. Ao fortalecer estes músculos, está a dar aos seus joelhos a proteção de que eles precisam desesperadamente, permitindo que a caminhada se torne novamente o que devia ser: uma atividade prazerosa e rejuvenescedora, e não uma fonte de dor. Lembre-se, não se trata de parar de se mover, mas de se mover com mais inteligência e sabedoria. Estas pequenas mudanças e adições à sua rotina podem transformar completamente a sua experiência de caminhada e a saúde dos seus joelhos a longo prazo. Gostaria muito de saber a sua opinião. Já se apercebeu de que comete algum destes erros? Que pequenas mudanças fizeram a maior diferença para você? Partilhe nas teu tendito a sua tarnistro historiar nos comentários abaixo. A sua experiência pode ajudar outra pessoa. Se achou este vídeo útil, por favor, deixe um gosto para que mais pessoas o possam encontrar e subscreva o nosso canal para mais dicas sobre como viver uma vida saudável, ativa e feliz em qualquer idade. Nunca é tarde para começar a cuidar melhor de si. Continue a mover-se, mas faça-o com conhecimento e carinho pelo seu corpo. Um forte abraço e até a próxima.